dia. Bom dia. Alguém pode orar pela nossa aula aí, para a gente começar? Um voluntário de oração? Pai, em nome de Jesus, Senhor, a gente te louva por mais uma manhã. Obrigado pela alegria de estar na tua casa, de estar com os nossos irmãos, Pai. Obrigado por esse clima de tanta leveza, de tanta graça, Pai. Obrigado porque isso é a tua graça, Deus. A gente te louva pela oportunidade de estar aqui, reunidos para aprender sobre ti, sobre as tuas verdades. Capacita o teu filho, Pai, que tem estudado, tem buscado, tem realmente se empenhado para ser canal de bênção nas nossas vidas, na vida dessa igreja. E, Pai, em nome de Jesus, a gente clama para que o Senhor nos ajude, que ajude o nosso coração a se abrir para receber de tudo aquilo que o Senhor vai trazer hoje para nós. Transforma-nos, Pai, que nessa leveza, que nessa graça que o Senhor derrama sobre nós, a gente possa entender a seriedade das tuas verdades e também que realmente a gente seja confrontado e transformado, corpo, alma e espírito, Pai. E que tudo seja para o cumprimento dos teus planos e glória para o teu nome. Amém, amém e amém. Bom, igreja, hoje a gente vai finalizar o livro de Levítico, né? A gente viu todas as ofertas que tinham, né? Estudamos aí cada uma delas, e ficou faltando só uma, que na verdade é um voto especial, que está no capítulo 27 de Levítico. Vamos ler o versículo 2, Levítico 27, 2? Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando alguém fizer um voto especial ao Senhor, com respeito a pessoas, o resgate será feito conforme a seguinte avaliação. Então aqui, Deus está dando a oportunidade para fazer oferta voluntária, uma coisa voluntária independente das estabelecidas, né? Então assim, você pode dedicar, além daquilo, algo ao Senhor. Você tem essa liberdade, é o que Deus está fazendo, né? Aí ele vai, vamos para o verso 14. Quando alguém dedicar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má. Como o sacerdote a avaliar, assim será. Aí vamos 16. Se alguém dedicar ao Senhor parte do campo da sua herança, então a avaliação será segundo a semente necessária para o semear. 100 quilos de cevada será avaliado por 600 gramas de grão. E o 22. Se alguém dedicar ao Senhor o campo que comprou e não for parte da sua herança. Então ele vai dando, né, nesse capítulo, depois vocês podem ler em casa os detalhes, né, mas ele vai estabelecendo o que pode ser feito e colocando padrões de comparação, né? Então, ó, esse campo, se você, 100 quilos de cevada, vai ser avaliado por tanto, né? Ele vai dando isso daí. E aí no 32 e no 33, olha só como Deus é correto, né? Quanto aos dízimos do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do cordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mau, nem poderá ser trocado. Mas se de algum modo o trocar, tanto um quanto o outro serão santos, não poderão ser resgatados. Então aqui está dizendo assim, que não dá para a gente barganhar com Deus, né? Então assim, você tem um lá que você ia dar, aí você colocou esse aqui, não, isso é muito bom, deixa eu pegar esse piorzinho aqui. A hora que você faz isso, eu falei que nem contra o outro. Bom, não se barganha com Deus, né? Que eu ensino. Ele está explicando isso. Então Deus, nesse livro, a gente viu, né, está mostrando para o povo a importância da santidade, né? Levítico fala muito disso, né? Que no final é assim, sermos santos, ele é santo, né? Como ele é santo. Então isso é a temática principal desse livro. E aí a gente, terminando ele, entra em Números, né? É o quarto livro, né, do Pentateuco que Moisés escreveu, e ele vai lidar com as andanças, né, do povo de Israel, com as guerras, né, do povo e com essa vida deles no deserto. Tem alguns capítulos, né, que a gente vai dar uma parada assim, para ler, mas não vai ser um estudo exaustivo, a gente não vai fazer capítulo a capítulo, né?
A gente vai passar por esses mais importantes, né? E aí eu espero que desperte o apetite, né? Para vocês continuarem aí as partes que vocês acharem interessante, né? No estudo das Escrituras. Então, por que esse livro se chama Números, né? Porque o povo de Israel foi contado 2 vezes. Quando estava saindo, né, iniciando a peregrinação, e depois na volta, né? Ele fez isso 2 vezes. Números 1, 3 começa a falar sobre isso, né? Da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel, a esses você e Arão devem contar segundo os seus exércitos. Tá, então ele começa com o censo, e no fim da peregrinação, Esse código você não faz, tá? lá no capítulo 26, ele faz de novo essa contagem, né? Depois que o povo ficou pelo deserto. E aí no capítulo 2, a gente vê o Senhor arranjando as tribos de Israel, né? Colocando ordem naquele povo, como eles deviam se estabelecer ao redor do tabernáculo, né? Porque Deus é um Deus de ordem. A gente tem que entender isso, né? Então isso ensina disciplina e ordem, né? Como Deus pensa e age com o povo dele. A gente tem que lembrar que esse povo aí, na verdade, não era um povo, era uma amontoada de gente, né? E, na verdade, indisciplinados e escravos no Egito. Foi essa a matéria-prima que Deus pegou para fazer o povo. Escravos indisciplinados, uma amontoada de gente. E aí ele precisa começar a construir uma nação, um povo. E aí ele começa, né? Então, quando ele liberta o povo, né, ele não só redimiu o povo passando lá pelo batismo, né, no Mar Vermelho, o batismo na nuvem, né, simbolizando o Espírito, todas essas coisas, mas ele também começa a ensinar o povo ordem. Eles não tinham, né? E ele trabalhou em todas as áreas, né? Até assim, limpeza, né? As leis de higiene que a gente viu, né? Que o povo não tinha. Ele começou a colocar essas leis. Isso é importante para a gente, assim, no sentido assim, tem muito crente, né? Que diz, eu sou lavado, né? No sangue, nasci de novo, mas não tem ordem nessas coisas, até em higiene. O jeito da casa, o jeito como limpa as coisas. Ou o jeito como lida com as finanças, não tem uma ordem, né? E essas coisas afetam o crescimento espiritual do povo de Deus, né? Então, qualquer que seja a experiência que a gente possa ter tido com o Espírito, se a gente não tiver essa disciplina, né? Não sei se a palavra é essa, né? Na vida, a gente não vai se tornar uma pessoa piedosa. Porque essa ordem, essa disciplina que Deus estabelece, nos leva a uma vida piedosa. E muita gente fala, não, nasci de novo, ok, continua a vida assim, sem nenhuma ordem, né, nem pessoal, nem nas coisas. Né? Isso impede o crescimento. Então a gente aprende nesse livro o porquê de tantos detalhes que são colocados aqui, para nos ensinar ordem. Por isso que Deus foi tão detalhista, né? E essa foi a ordem que Deus conduziu o povo, né? Guiou o povo, e mostrando a disciplina que ele espera de quem? Do povo dele. Ou seja, hoje quem é o povo dele? A igreja, não, né? Então, o nosso Deus é um Deus de ordem, né? Quando a gente tem falta de disciplina e de ordem na nossa vida, a gente não vai conseguir ser o homem, né, a mulher que Deus espera que a gente seja, né? É assim, tipo, tem pessoas que falam assim, os apóstolos também nunca estudaram, nunca foram para a escola bíblica, né, seminário, então eu também não preciso ir, né? Se você for extremamente disciplinado, submisso ao ouvir, né, o Espírito Santo, eu até concordo com você, né? Mas é uma minoria, né? Então, se você quer seguir o passo do apóstolo sem disciplina e sujeição, você não vai conseguir. Não vou combinar que eles estavam do lado da palavra no mesmo tempo inteiro, né? E você viu, ficaram 3 anos e meio e a hora que chegou as coisas, todos... Né? Então é isso, é a disciplina depois, né, da vida. Você vê Paulo, né?
essa criatura da palavra, o senhor ficou 17 anos, né, para disciplinar o teu espírito, né, para poder servir ao Senhor, né? Então, assim, se a gente não tiver disciplina e não se sujeitar ao espírito, nós não seremos efetivos para a obra do Senhor, né? Não, a gente não vai conhecer a palavra do Senhor sem pagar preço, igreja. Eu sei que isso vai contra o mundo, né? Que o mundo é o oposto da palavra, mas assim, sem pagar preço, a gente não vai conhecer, sem a gente disciplinar a nós mesmos, né? Sem a gente aprender a estudar a palavra, se sujeitando ao Espírito, né? Que eu quero saber, meu intelecto, eu quero ser. Não, se sujeitar ao Espírito. O que o Senhor quer me ensinar? Para Ele nos ensinar, né? E aí, quando a gente vai para o capítulo 7, a gente vê as ofertas dos líderes, né? E como que ela é cheia de detalhes, né? Assim, prato de prata pesando 1,5 kg. Uma bacia de prata pesando 800 gramas, né? Por que tantos detalhes? Vamos abrir só para a gente ver. Número 749. A oferta dele foi um prato de prata pesando 1,560 kg. Uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite para oferta de cereais. Então, assim, o que a gente aprende, né, nesses versículos aqui, né? Que o Senhor tem interesse em cada pequeno detalhe das ofertas das pessoas, né? Ele está explicando cada uma, tem um detalhe. É uma coisa assim, individual, ele não considera uma bala comum, sabe? A oferta é isso aí, põe isso aí. Cada um tem a sua oferta. Então, é individual, né? Há uma oferta específica para cada pessoa, né? E a gente vê algo no coração de Deus, na natureza dele, esse interesse, né, no individual. Particularmente assim, nos dias de hoje, né, inclusive falando numa nação como a nossa, assim, né, de 200 milhões, vamos lá, tipo assim, eu sou um número, né, não com Deus. Né? Você não é um entre milhares, é individual, assim, o cuidado de Deus por cada um de nós, sabe? Então, isso deve encher o nosso coração de alegria quando a gente vê ele mostrando isso na palavra, que é para ensinar isso. Eu lido com você individualmente, você é minha filha. Eu sei como é com você, eu sei como é com você. Por isso que esse detalhe, olha, 840 gramas. Nesse nível, né? E aí, a gente lê esse capítulo e vê essas coisas, né? Como ele se preocupa com todos os detalhes, né? Ele não condensa as coisas, ó, isso aqui e tal. Ele se interessa individualmente com cada um de nós, né? Mostrando assim que ele se preocupa com os detalhes das nossas vidas. A gente acha, né? Nós estamos muito ocupados, né? Tem tanta guerra acontecendo, tá? Os detalhes da nossa vida, ele se preocupa. Então, o livro de Números nos ensina isso, né? Queria ver outra coisa também no capítulo 3, né? A gente sabe que haviam 12 tribos, né, em Israel. E por que Deus escolheu apenas uma para serem os sacerdotes? Os levitas. Ele podia ter pego várias, né? Ou um de cada, né? Os levitas eram os favoritos. Deus não tem favoritos, né? Ou melhor, todos nós somos favoritos para Deus, né? Então, quando Deus chama uma pessoa, em particular, assim, para alguma tarefa, é porque essa pessoa tem a capacidade e a condição de cumprir essa tarefa, quando Ele chama. Então, Deus nunca vai, quando Deus te pede alguma coisa, tenha certeza que você tem a capacidade e a condição. Deus nunca vai fazer isso. Colocar algo que você não pode cumprir, que você não tem a capacidade
capacidade para cumprir, para você fazer. E ninguém conhece você melhor que você. Conhece no seu íntimo. Então, quando ele pede alguma coisa, é certo que você tem as condições e a capacitação necessária para cumprir aquela tarefa. Né? Então, por que Deus escolheu Pedro? Por que Deus escolheu Paulo? Foi aleatório? Deixa eu ver quando eu leio. Então, todos nós podemos, né, nos oferecer para servir a Deus, obviamente, mas Deus pega algumas pessoas para determinadas tarefas que têm as condições para cumprir elas. Ele sabe. Né? E Paulo disse isso em 1 Timóteo 1, que Deus tinha considerado ele fiel para aquele ministério. Vamos ler? 1 Timóteo 1:12. 12. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Ele sabia que Paulo ia ser fiel naquele ministério. Então Deus testa a nossa fidelidade também. Né? A gente vai ver isso nas nossas vidas. Número 3:40, o Senhor disse a Moisés. O Senhor disse a Moisés: conte todos os primogênitos dos filhos de Israel, que são do sexo masculino, cada um nominalmente, de um mês para si. Então, estamos falando do que Deus escolheu os levitas, né? Em vez de outras tribos ou cada um. Então, aqui está falando assim, o motivo de todo primogênito é porque era suposto deles terem morrido no Egito. Todos os primogênitos. Eles só escaparam por quê? Pela misericórdia de Deus e pelo sangue do Cordeiro. Nos umbrais da porta. Você livrou da morte esses primogênitos, né? Então, eles eram para ser considerados mortos. E aqui mortos, mas vivos. E é assim que a gente deveria ser. Pelo sangue do Cordeiro, né? Morto, né? A carne, o pecado, mas vivo. Né? Então, no 41, ele continua explicando. E separe os levitas para mim, eu sou o Senhor. Em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel. Separe também os animais dos levitas em lugar de todos os primogênitos entre os animais dos filhos de Israel. 42. Como o Senhor havia ordenado, Moisés contou todos os primogênitos entre os filhos de Israel. Todos os primogênitos do sexo masculino, contados nominalmente, de um mês para cima, segundo o censo, foram 22.273. Então, você vê a importância do censo, o porquê das coisas, né? Então, 22.273. Os levitas eram 22.000. Né? E aí, olha o 46, essa diferença. Pelo resgate dos 273 primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas. E aí eles pagaram esse preço, né, de redenção, 47 e 48. Recolha por cabeça 60 gramas, segundo o peso padrão do santuário, que é de 12 gramas. Entregue a Arão e aos seus filhos esse dinheiro com o qual são resgatados os que excedem o número dos levitas. Está vendo como Deus é correto, é preciso, como não se barganha com Deus, como a gente tem que andar com a conta certa ao Senhor? Os 273 a mais aqui, está aqui. Né? Tá certo. Mas a razão que eu quero enfatizar aqui, porque os levitas foram escolhidos, é porque eles estavam no lugar dos primogênitos, que escaparam da morte, que pertenciam ao Senhor. Né? Então, todos nós merecemos, né, a morte eterna no pecado, né, que é o salário do pecado. Mas assim como os levitas, a gente escapou porque pertencemos ao Senhor. O nosso resgate só é válido se pertencemos ao Senhor.
Senão a sentença é essa. Todos nós mereceríamos morrer eternamente. Mas foi resgatado, né? Então, ao invés de pegar os primogênitos, o Senhor então pegou a tribo dos levitas. Por isso que eles foram escolhidos, né? E aí, vamos lá, em Êxodo 32, o povo, a gente já passou, né, lá, o povo estava adorando o bezerro de ouro, força total, né? Estava aquele auê lá. Êxodo 32, 25 e 26. Quando Moisés viu que o povo estava sem controle, pois Arão tinha deixado-a solta para a vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: Quem é do Senhor, venha até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi. Então entendendo o porquê escolher os levitas, né? E olha essa passagem. 600 mil homens de todas as tribos, só a tribo de Levi. Ó, quem é do Senhor, vem até mim. Ninguém foi. Só a tribo de Levi. E todos tiveram a mesma oportunidade para ir. Quem é do Senhor, vem até mim. Não botou nenhuma condição. Só ser do Senhor. E só os levitas foram, né? Então foi o dia que Deus escolheu ele para servir esse. Ele viu um grupo de pessoas que estavam dispostos a servir o Senhor, independente de 600 mil no cara. E eles se levantaram contra todos aqueles, né, que não estavam compromissados. E você acha que Deus mudou a maneira de escolher os servos dele? Faça essa reflexão, né? Quando a gente vê uma pessoa realmente disposta a ficar com Deus em primeiro lugar, independente da circunstância, é esse que ele vai chamar. É esse que ele vai chamar. Qual que ele chamar? Qual que ele não chamar? Pergunta aqui, né? E esse servir, né, a Jesus, porque aqui Moisés faz essa representação, né, da sombra. Quem está do lado de Deus, fique comigo. É o que Moisés está falando. É o que Jesus faz. Quem está conosco, quem está com Deus. Né? E aqui eles tiveram que se levantar contra os próprios irmãos. Rubem, Judá, Simeão, né? Se levantar contra todo um sistema, contra a parentela, né? Que são esses que Deus vai usar no serviço do ministério, né? Ele vai fazer uma aliança. Deuteronômio 33, 9 e 10, Deus está falando, né, da tribo de Levi. Vamos ver esse aqui, Deuteronômio. Podemos até ver o 8, mas vamos ver o 33, 9. Vai. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe, nunca os vi, e que não conheceu os seus irmãos e não estimou os seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança. Então, o que isso quer dizer, igreja? Né? Quando o pessoal veio e ficou com Moisés disse lá em Êxodo 32, 27. Olha o que Moisés disse. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eles se juntaram, né, todos os filhos de Levi, né? Aí ele disse. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Cada um põe a espada na cintura. Passem e tornem a passar pelo arraial de porta em porta. E cada um mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. E 3.000 homens foram mortos. Então, o que está acontecendo aqui, né? Não estavam nem considerando quem estava sendo morto. Podia ser um amigo, um parente, um irmão. Era o mesmo povo. Mas ele falou assim, ele disse aqui no texto, né, ó, aquele que disse a seu pai e a sua mãe, nunca os viu, que não conheceu os seus irmãos e não estimou os seus filhos,
pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança. Olha o nível de Deus em primeiro. Né? Jesus fala isso, aquela vez que a mãe e os irmãos... Quem é, né, sua família. Né? Então, assim, eles ficaram do lado de Deus, mesmo contra toda a sua parentela. Né? Hoje, nós não usamos uma espada real, mas a gente continua usando a espada da palavra. Por isso que aquela passagem que fala que Jesus veio trazer a espada. Porque eu tenho presenciado isso e sentido isso comigo mesmo. Quando eu estabeleço alguma coisa assim na palavra, eu percebo assim, uma separação. Mas eu não posso negociar isso, porque eu amo o Senhor e aquela pessoa. Mas eu tenho vivido isso com amigos, entendeu? Que quando você estabelece um princípio, aí a pessoa dá uma reclamada. Assim. E aqui nesse sentido, né, Deus está mostrando como ele pega quem vai servir ele. Abraão Também deixa a sua terra, a sua parentela, né? Então, assim, eu estou pegando algumas partes do livro, né? Mas eu até instigo vocês a se aprofundarem em casa, né? Números 4. E aí os filhos de Levi estavam com essa responsabilidade do tabernáculo, né? Levi não escolheu os seus filhos, foi Deus que escolheu, né? Então, assim, não adianta a gente chamar nosso filho para servir a Deus se Deus não chamou. Né? Eu sei que vai contra o sistema gospel, que é bem nepotista, né? O cara tem uma empresa, já quer botar o filho, se o filho não dá, eu vou no genro, eu vou querer ficar na empresa familiar aqui, né? E sobre essa rocha edificaria a minha empresa, né? Então é nesse nível que está o sistema hoje, mas não com Deus. Então não adianta a gente chamar para servir aqueles que Deus não chamou para servir. Né? Os filhos de Levi que foram mortos, né, por apresentar fogo estranho, né, ao Senhor, Nabade e Abiú, né? Abiú, né? Acho que é. E Arão era da tribo de Levi. Né? Eles eram o sumo sacerdote, era o filho, né? Então, ó a responsabilidade dos filhos de Levi no acampamento. Vamos ler essa passagem que a gente leu atrás, mas é bom a gente lembrar. É Levítico 10, 1 e 2. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo dentro deles e sobre o fogo colocaram incenso. E trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. E o Senhor avisou novamente, no 3. Mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim e serei glorificado diante de todo o povo. Então essa tribo dele tinha esse encargo, né, esse trabalho sagrado de levar e manter o tabernáculo. Eles que moviam o povo, né? O que essas passagens nos mostram é que a gente não pode levar as coisas de Deus de qualquer jeito, né? Lembra de Uzá, quando ele encostou na arca, né? Ele era um dos condutores do carro que transportava a arca, né? Quando estava mudando lá de Kiriat Jearim para Jerusalém. E aí, quando o boi tropeçou, ele estendeu a mão para segurar a arca, para que ela não caísse, né? A atitude era até boa. Mas só por ter tocado na arca, que era considerado santa, né, tinha uma maneira específica, pedagógica, né, que Deus estava usando para o povo, né, e ela não podia ser diretamente assim, tocada por ninguém, né, exceto pelo sacerdote e em certas ocasiões só, né, com condições. Aí Deus feriu Uzá e ele morreu lá, né, imediatamente. Então, se Deus não deu responsabilidade para a gente fazer algo, não façamos. Se Ele não deu responsabilidade para a gente fazer algo, que a gente não faça.
Então, quando a gente critica o filho de alguém, quem tem autoridade sobre aquele filho? Né? Não é para tocarmos. Então, assim, não tocar aonde Deus não deu autoridade para a gente tocar. Ele está ensinando aqui, né? Veja alguns exemplos aqui, ó, Números 4:24. É este o serviço das famílias dos Gersonitas, para servir e levar cargas. Então, deu aqui um serviço bem específico. Vamos no 33. Este é o encargo das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu serviço, na tenda do encontro, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Então, está vendo que Deus é específico? Né? Olha que interessante. No capítulo 7, número 7, verso 2. Então, os chefes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram chefes das tribos que haviam presidido o censo, ofereceram e trouxeram a sua oferta diante do Senhor: 6 carros cobertos e 12 bois. Cada 2 chefes ofereceram um carro, e cada um deles um boi, e o apresentaram diante do tabernáculo. O Senhor disse a Moisés: receba as ofertas deles, que serão destinadas ao serviço da tenda do encontro, e entregue essas ofertas aos levitas, a cada um segundo o seu serviço. Moisés recebeu os carros e os bois, e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu serviço. 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu serviço, sob a direção de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Mas aos filhos de Coate não deu nada, porque a cargo deles estava o santuário, que deviam levar nos ombros. Então, né, aqui está falando, lembra, as 12 tribos, né, a gente leu lá, 12 bois, né, 2 chefes ofereceram um carro a cada um deles, né, um boi, 6 carros cobertos e 12 bois, né. E aí chegou aqui, ó, aos filhos de Coate, no 9, não deu nada, porque a cargo deles estava o santuário. Eles tinham o privilégio de carregar a arca. E não deviam carregar em carros de boi, ela deveria ser carregada nos ombros dele, né? Os filisteus e Davi também pisaram na bola nisso, né? Mas isso é para outra hora. Então, eles podiam pensar que aqueles que receberam 2 carros, os outros 4 carros, né? Pô, cara, os caras recebendo o carro, ele tem que carregar no ombro, né? A gente reclamaria ou não? Essas coisas mostram o nosso coração, né? Mas Deus, né, na infinita sabedoria, faz as coisas perfeitamente exatas, né? Por isso que a gente não pode pular os detalhes nas escrituras. E esse livro em particular mostra essa mensagem para nós, né? Os detalhes. E aí, no número 5, a gente tem algumas instruções sobre os leprosos, né? Posso só fazer... na verdade, é até uma conversa... Eu super entendo muito essa questão que você falou, que o filho não é filho de pastor, não é pastorzinho, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se eu perdi alguma coisa que você falou, mas aqui no caso dos levitas, ele tinha separado toda uma tribo que, a priori, seria geracional para cumprir o serviço. Então, aqui nesse caso, a gente não estaria vendo justamente o oposto disso? Mas você vê que era assim, né? Ele considera cada um como o primogênito. E você vê como Nabi e Abiú, né? Eles eram levitas, né? E foram eliminados. Então, assim, não somos nós que escolhe, é Deus, né? É como a gente responde a isso, né? Principalmente, eu não estou falando em caso de evangelização, né? E nem de salvação. Estou falando em serviço na casa do Senhor, né?
que muitas vezes o que a gente vê é o que acontece no corporativo, né? O cara vai preparando, independente do filho ter chamado, de ter Deus ter chamado, o cara fica colocando aqui, você vai ser isso. Então, É nesse isso ficou muito claro, e eu super concordo, mas ao mesmo tempo, quando eu olho para essa passagem, né, para essa colocação dos levitas, que a priori o plano era para que eles se sucedessem constantemente, até o momento em que isso parou de acontecer, né? Mas enfim, eu acho que eu fiquei com um buraquinho negro aí. Porque assim, não é o nepotismo, né, religioso. Ele separa, assim como os sacerdotes, né, também tinha a linhagem sacerdotal, mas a gente vê muitas vezes, né, fulminando, né, os filhos, né, por não estarem, porque no final Deus está mostrando assim, sou eu que escolho para o serviço. Isso não tem nada a ver com salvação, com a igreja invisível do Senhor. Tem a ver com o serviço, né? Porque ele está falando assim de capacitação para o serviço. É que no meio religioso a gente vê muito isso. E aí você fala, nossa, é uma bênção, mas é porque assim, a mesma coisa que o filho está na empresa do pai. Então tá lá, vai fazendo as coisas, né? Mas assim, com Deus é diferente. Se Deus não chamou para aquela função, não esteja nela, não toque naquela função. Mas a gente vê enfiando uns batraques aí, né? É aquela história que a gente fala assim, o cara tem uma vocação, um chamado, né, pastoral. Aí ele casa a esposa, pastora. Você entende? Eu sou advogado, eu caso, minha esposa é advogada. E tem essa coisa, e às vezes você moe a mulher, porque não é o chamado dela. Não estou dizendo de ser uma mulher piedosa, de apoiar o marido, suportar o marido, estou dizendo como essas coisas acontecem. E os filhos também, sabe? É um peso, é um fardo, ou tratam como empresa. Pô, isso aqui está dando lucro, meu pai é bem sucedido, todo mundo vai dar, também você. Né? Mas com Deus não é assim. Estou pensando aqui, eu acho que, porque eu estou tentando elaborar e fazer no Antigo Testamento, né? Mas aí agora pensando em Eli, isso foi interrompido, né? Os levitas perderam essa linhagem, né? Então, talvez o que reforce ainda mais esse ponto, porque eu estava tentando entender, mas no Velho Testamento como é que isso se coloca? Talvez a gente veja isso exatamente em Eli, né? Porque assim, a gente tem essa dificuldade de entender que foi uma troca meio que individual, né? Era um por um. Assim, cada primogênito foi trocado para estar naquele lugar, né? A gente vê por 22 mil, mas foi assim, um por um. A prova é que aquele a mais foi pago no resgate, né? E é desse jeito, é Deus que escolhe. Né? Não é imposto. Não é imposto, né? Não porque às vezes assim, a gente está tão longe, né? Esse modo, a gente está tentando ver isso, dos caminhos, né? Jerusalém e Babilônia, que a gente não percebe, mas o que estão fazendo, né, nessas grandes igrejas, via de regra, são essa empresa religiosa, né? O cara fica preparando, exato, quem que eu vou pôr, né? É o homem que está colocando. Às vezes a pessoa não é piedosa, não tem vida com Deus, não tem nada, é enfiada lá, e aí aquelas relação que a gente vê, não toca no livro dos irmãos, né? Todas aquelas coisas, e é isso. Mas é Deus que chama. E de novo, estou falando aqui para o serviço. Né? Não estou falando de salvação, pelo contrário, é nosso encargo levarmos o Evangelho aos nossos filhos, insistirmos, né, como auxiliadores do Senhor. Né? Então, assim, a gente não tem acesso ao coração dos nossos filhos, mas nós temos acesso ao coração de Deus. A gente tem que clamar até que eles sejam verdadeiramente acolhidos, convertidos ao Senhor, independente do serviço. Quem vai chamar é o Senhor. Entendi, Paulo, pastor, porque Deus pegou toda aquela ousadia, aquela valentia, aquela esperteza, aquela disposição, fazendo coisa que Deus não se agradava. Ele falou, puxa, esse cara ali, meu, é aquilo que eu preciso, né? E Deus mesmo atestou isso. Considerei fiel para esse ministério.
Então, ele via como era Paulo e falou, cara, esse cara é o cara que vai aguentar essa missão. Ele tem todos os requisitos, só falta uma coisinha, se converter. Esse para mim não tem problema. Deixa ele 17 anos no deserto sendo moído pelo Espírito Santo, aí ele volta. E a Bíblia fala isso, né? Ele chegou no ponto de tudo que ele era, né? Hebreu, fariseu, considerei como servo mediante o conhecimento. Quando ele chegou nesse lugar, Paulo, agora você está pronto, vamos trabalhar. Enfim, no número 5, a gente tem as instruções sobre os leprosos, né? O Senhor disse ao Moisés, né, 5:1. Não, número 5, aí então número 1 e 2. O Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel que expulsem do arraial todo leproso, todo que tiver um fluxo e todo impuro por ter tocado em algum morto. Deus curava o povo? Sim. Sim. Todos eram curados? Então, ordene aos filhos de Israel que expulsem do arraial todo leproso. Ou seja, a gente não pode colocar Deus numa caixinha e criar doutrina própria, como tem muitos ministérios que andam por aí falando que se você não for curado, o problema é seu, porque Deus cura tudo, é tudo. Distorce, né? E quando a gente crê isso, nessas coisas, né? Doutrina que todo mundo tem que ser curado e tal, a gente não é realista. A gente faz uma ginástica mental para ouvir essas coisas, e aí muitas vezes a gente impede até as pessoas mais simples de procurar ajuda médica, sabe? Eu vejo um grande problema nessas coisas, sabe? Havia uma lei para a limpeza da lepra, a gente viu bem, né, Levítico 13 e 14, né? Mas nós vemos aqui que a gente não pode decretar o que Deus vai fazer, como eu falei, eu declaro, eu decreto, né? A gente não pode decretar para Deus. E no nosso meio é cheio disso, cara. Se você andar por aí, é só isso que você encontra, né? Aí em Êxodo 15:16, olha o que ele disse, né? 15:6. 15:6. Se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Então a gente lê aqui, ó, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, eu sou o Senhor que cura vocês. E esse mesmo Deus disse, expulsem do arraial todo leproso. Né? Então, a gente tem que se humilhar. 6. Está errado o texto? Então precisamos ver que texto que é. Vê aí, Manu, para nós. Em Êxodo. A gente vê e passa correto para vocês acompanharem a palavra aqui. Então, assim, a gente tem que se humilhar perante o Senhor, reconhecendo a soberania dele. Né? É isso que ele está ensinando. Vai haver situações que ele vai curar. E coisas surreais. 26. Então, 15 e 26. Então, vai haver situações que ele vai curar. E vai haver situações que ele não vai. E a gente tem que entender essas coisas debaixo da soberania de Deus, que a gente não aceitar, entender, não. Ele é que entende, nós não entenderemos, mas nós aceitaremos, né? Então, a Bíblia é totalmente realística, né? O problema é que as pessoas não estudam como deveria estudar. Por isso é que se enveredam por essas doutrinas, assim, né? Por isso que milhares de cristãos, né, pela face da terra vivem enganados mesmo. Estão presos num jogo de religião que não é o que Jesus veio trazer, né? Não conhecem a Bíblia e não sabem, pior é isso, não sabem que não conhecem. Porque vem de um histórico tão de coxa de retalho que não sabem que não conhece a história, não conhece a Bíblia, a própria Escritura, sabe? Então, esse é o nosso zelo. Por isso que a gente se reúne pelas manhãs, a gente incentiva o estudo da palavra, né? Por isso que a gente deve estudar cuidadosamente a palavra, né? Devagar, não ter pressa, né? O que não está entendendo, né?
sempre procurando, eu tenho insistido aqui, entender o coração de Deus em primeiro lugar, né? As leis de Deus, os caminhos de Deus, e guiar as pessoas para aquele mesmo lugar, né? A gente fica entristecido quando vê assim, um cristão sincero, iludido, com um monte de bobagens. Às vezes você está conversando com a pessoa, né? E vê que é uma pessoa piedosa, sincera, mas crê um monte de papagaiado. Seja bem enraizado. Enraizado, né? Isso por quê? Por líderes que não conhecem a palavra. E aí ensinam aquilo e fica aquele ciclo, né? Por isso que tem tanta frustração no meio cristão, né? Entendem assim, a responsabilidade nossa quando a gente começa a entender essas coisas? Até desespero. Não é ajudar essas pessoas, mas é isso, tem que ter essa angústia mesmo, esse inconformismo. De falar, cara, eu preciso ajudar o meu irmão a entender o que é a boa nova, o que é essa palavra, né? Só para a gente terminar essa parte do leproso, e a semana que vem a gente entra em restituição, Jesus mesmo disse, lá no tempo de Eliseu, que havia muitos leprosos em Israel e que nenhum deles foi curado. Lucas 4:27, vamos ler? Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Então Deus é muito claro nas coisas, né? Então, igreja, permitindo o Senhor, na semana que vem, não permitindo o Senhor... a Adriana vai fazer um procedimento, a semana que vem nós não estaremos aqui, vou estar acompanhando ela, mas na próxima aula, né, no dia 21, a gente vai retomar, que eu queria também mostrar com vocês, sobre a restituição. É muito bacana o que Números fala disso, né? Lembra daquela oferta da culpa e tal? Ele trabalha ainda mais nisso, né? Sobre a restituição. E aí a gente continua, então, a partir de número 5, a falar sobre a restituição. Amém? Amém. Obrigado, que o Senhor possa ir aonde a gente não conseguiu, né?